Bom dia, professores e colegas do IFA. Meu nome é Érica Moraes e hoje estou aqui com meu colega Bruno Barbosa. Nós somos engenheiros ambientais e vamos dialogar um pouco a respeito das relações construídas entre as disciplinas de Sociologia da Educação, História da Educação, Psicologia da Educação e Didática, e como cada uma delas poderá contribuir para a nossa formação enquanto docentes da educação profissional, técnica e tecnológica. Então, Bruno, vamos lá? Bom dia, Érica. Bom dia, professores e colegas. Eu gostaria de iniciar o nosso diálogo trazendo um pouco das reflexões aprendidas em Sociologia da Educação. A disciplina de Sociologia da Educação ensinou-nos que sociedade e educação caminham juntos. É imprescindível pensar que a sociedade, a escola e o ser humano encontram-se conectados e que um exerce influência sobre o outro. Dessa forma, os teóricos da Sociologia influenciaram toda a construção do processo de educação. Essa influência é notória na educação brasileira atual e, como professores desse sistema de ensino, somos conscientes que teremos de trabalhar não sob essa influência, mas conscientes de que ela existe e perpassa todos os níveis de ensino. Desde os seus fundamentos, a educação no Brasil é compreendida como um processo de controle social, de dominação, bem como uma forma de emancipação. Acreditamos que as duas primeiras premissas da parcela são mais realistas que a terceira. A terceira nada mais é que a promessa que nos contam enquanto alunos para manterem em nós acesa a chama do sonho da libertação da condição de que viemos, mas que servem mais para nos comprar a vontade e nos requisitar para lutas que não são as nossas. E de fato assim o é ainda hoje. A eterna ideia comunista, marxista da luta de classes é discutida e incutida até à exaustão em todas as pós-graduações brasileiras da área de humanas e acende no máximo de alunos a chama do espírito da Revolução Francesa que a fundou. Mas é isso o verdadeiro ensino? Como professores conscientes que somos, certamente nos aplicaremos contra tal ideologia, altamente nociva nas mentes de qualquer um, estudantes e professores. Assim, de fato, a escola é uma instituição social que, por aculturar os indivíduos, como afirma Bourdieu, pode reproduzir formas de violência ao mesmo tempo em que proclama alguns movimentos como mecanismos de libertação e reconhecimento dos saberes. No sistema de ensino brasileiro, é aprovado o estudante que discorre livremente sobre a diferença de classes, sobre os estigmas históricos que determinados grupos étnicos carregam. Abordamos como alunos o tema, especialmente o da defesa das minorias, e certamente estaremos aprovados. Mas abramos a nossa mente e discorramos sobre todos os males apresentados por esta discussão pseudo-filosófica, apresentada pela sociologia em geral e obviamente encontrada na sociologia da educação. Apresentemos os males de toda esta pedagogia centrada no marxismo e da sua tendência de colocá-la como salvadora do indivíduo. Que tipo de resposta teremos da instituição escolar que frequentamos? Muitos creem que será uma resposta no sentido da libertação da nossa iniciativa individual. Ficamos mais participativos, dizem-nos. E é verdade. Mas que luta passamos a lutar? A nossa? Reparem, a escola de índole marxista certamente agirá no sentido da neutralização da liberdade individual em favor da coletividade. Como professor, certamente darei liberdade à criatividade dos indivíduos e lhes falarei que discutir sobre classes sociais não ajudará em nada, a não ser em envolver-se em um monte de movimentos reacionários, que quando na primavera da vida, não necessariamente na sua inocência ou total ignorância, não sonhavam, nem tencionavam de alguma forma entrar e doar o seu sangue. De fato, a escola e a sociologia da educação têm que apresentar os males do capitalismo e do neoliberalismo. E eles são muitos. Eles são certamente nocivos para quem não tem força de arranque, para quem não tinha capital inicial para uma iniciativa privada. O capitalismo é sim devorador. Mas seria António Gramsci um libertador? Como professores, conhecedores de mais modelos de educação, não reacionários, como os que nos são muitas vezes apresentados neste sistema de ensino, mas baseados em fundamentos e valores cristãos, em verdades imutáveis, que nos consolidam como indivíduos
e nos dão verdadeiro sentido à vida e nos colocam no verdadeiro lugar em que estamos, não apresentaremos tais modelos como solução para a educação dos indivíduos nem do desenvolvimento da nossa sociedade. Apresentá-los-emos para que os conheçam e abrir-lhes-emos os olhos para que não sejam devorados por eles. São interessantes as suas reflexões. Quando nós estudamos História da Educação, nós entendemos mais a respeito dessa lógica educacional. No que concerne à disciplina de História da Educação, sem conhecermos a nossa história, sobretudo num prisma adequado, lúcido e neutro, politicamente assim dizendo, caminhamos às cegas. Assim, é certo que conhecer a história da educação num determinado país é ferramenta básica para qualquer professor que verdadeiramente deseje aprender mais, renovar o seu entendimento e provocar esse mesmo sentido nos seus alunos. Concordamos com Antônio Nova, quando diz: estudar a história da educação é importante para cultivar um saudável ceticismo, para entender a lógica das identidades múltiplas, para pensar os indivíduos como produtores de história e para explicar que não há mudança sem história, pois a história proporciona o conhecimento do passado da humanidade, criando assim novas perspectivas. Com Nova, aprendemos que a história da educação abrange um conhecimento histórico, o qual estimula uma atitude crítica e reflexiva nos indivíduos que a buscam. Sendo assim, se a atitude crítica e reflexiva que pretendemos estimular nos estudantes, acreditamos que colhemos nessa disciplina muitos dos frutos de como melhor poderemos entender os aspectos políticos, econômicos e principalmente os aspectos educacionais do período colonial, imperial e republicano. A história do Brasil é marcada preponderantemente pela dependência, exploração, violência, desrespeito às diferenças culturais e privilégio de alguns em detrimento da grande maioria da população. Vimos que desde o período colonial que a considerada boa educação era comum e benéfica das classes dominantes, em detrimento das classes populares, contribuindo para formar objetos, quando deveria formar sujeitos da história. A educação nunca foi e nunca será neutra. Consciente ou não, ela é instrumento que conduz a determinados interesses, sejam políticos, religiosos, sociais, dentre outros. E é isso também verdade conosco agora mesmo. No decorrer da disciplina, aprendemos que o Estado Novo usou a educação como um pretexto de implantação do que era conveniente naquele momento histórico. No governo de Fernando Henrique Cardoso, a educação passou a ser pautada na lógica mercadológica, onde a educação servia para aumentar a produtividade da economia. Este tipo de pensamento traduzia-se numa pedagogia individualista e incoerente, onde a assolação dos direitos sociais era a ordem diária. Assim, tendo estas breves ideias em mente, como professores, compreendemos que também hoje participamos de um momento histórico, repleto de ideias e conceitos, que aplicamos muitas vezes até de forma mecânica, sem pensarmos muito no que cremos. E sabemos que, mesmo dando o nosso melhor, outros no futuro poderão, talvez com mais lucidez, decifrar quais são hoje os nossos defeitos. Estudar a história da educação nos permite entender e explicar aos nossos alunos o porquê do estado atual da educação brasileira. Vimos no artigo de Saviani sobre a educação no período ditatorial, o legado de contraste deixado por este período, que tem como resultado o rebaixamento cultural e a precarização das condições de trabalho dos professores, que continuam sendo uma realidade nos dias de hoje. A política educacional promovida neste período serviu para reforçar as desigualdades educacionais, e este é um dos grandes desafios a serem superados na educação brasileira hoje. Portanto, estudar história é um meio de entendermos a nossa cultura, os nossos direitos sociais e educacionais, como ocorre no caso dos direitos adquiridos pelos afro-brasileiros e indígenas.
Com o estudo da história da educação, aprendemos que as sociedades atuais são plurais e complexas e trazem uma nova configuração para a educação e as instituições educativas. A educação atual vive uma crise profunda, com dissoluções de valores tradicionais, a perda de autoridade e a violência que toma conta da educação. Como professores, daremos o nosso máximo na nossa lucidez para não cometer os erros do passado e aprendermos com as lições que a história já nos ensinou. Obrigado, Érica. A nossa sociedade é mesmo muito plural e complexa. A educação não pode ser empregada por um modelo fixo. Na disciplina de Psicologia da Educação, por exemplo, vimos isso. Sabemos que não há respostas corretas no que concerne a teorias de aprendizagem. Todas têm vantagens e limitações. Na verdade, apesar de nos identificarmos com as teorias de Piaget, o construtivismo, e de Vygotsky, na teoria do interacionismo, sabemos que dependendo do contexto social dos alunos que tivermos, bem como do contexto geográfico no Brasil em que iremos atuar, o ideal será saber adaptar a teoria da aprendizagem aos conteúdos e objetivos a serem atingidos e não tanto impor aquilo que somos em todos os contextos. Há contextos em que isso certamente não funcionará, mas olhando um pouco para nós mesmos e como nós somos como professores, e não descurando da importância da afetividade apresentadas por Henry Wallin, nem de outros conceitos estudados na disciplina, acreditamos que as ideias de Vygotsky poderiam ser úteis em alguns contextos, como os que já atuamos, caso dos ribeirinhos do Amazonas, onde modelos passivos de educação não são funcionais. Vygotsky é um autor marxista e tenta desenvolver uma psicologia com estas características. Assim, toda a componente da sua teoria que tenta envolver o aluno numa luta de classes e numa ação reacionária na sociedade, não a aplicaremos nem defendemos. E por isso tentaremos, como professores, ser o mais sensíveis possível nessa questão que a vemos como um mal. Outros aspectos da sua teoria, contudo, fazem-nos mais sentido quando olhamos o sistema de ensino como um todo, bem como os desafios que hoje encontramos nele. Há outros aspectos da sua teoria que poderemos aplicar de forma a promover o desenvolvimento do estudante na nossa área de atuação. Acreditamos que é importante que o desenvolvimento cognitivo do aluno ocorra por meio da interação social com outros indivíduos e com o meio. Nem sempre faz muito sentido, numa comunidade ribeirinha do Amazonas, por exemplo, falar de realidades urbanas. Mas referenciar a sua realidade faz toda a diferença no desenvolvimento dos jovens e adolescentes. Acreditamos que é de salutar quando os estudantes se envolvem ativamente na troca de ideias e experiências. Isso gera conhecimento. Acreditamos como professores que a aprendizagem é uma experiência social mediada pela utilização de instrumentos e signos, o que pode ser a linguagem oral ou escrita. Essa aprendizagem funciona por meio de ações concretas, mais que por meio de conhecimento totalmente abstrato. A abstração é necessária, pois desenvolve a mente dos alunos, mas a base da aprendizagem não pode ser a abstração. Assim, há aqui algo de construtivismo também. Podemos usar a ação e o mundo natural como base para a construção da futura abstração, essencial em disciplinas como matemáticas e físicas, ou nas ciências ambientais, a área da nossa formação, onde o concreto e o real muitas vezes estão integrados com a abstração de diferentes conceitos. Esta experiência social, que é a aprendizagem de Vygotsky, é mediada pela linguagem e a ação, e é uma experiência social que ocorre dentro da zona do desenvolvimento proximal. Assim, como professores, acreditamos que podemos envolver os alunos em trabalhos de grupo, onde estes sejam conduzidos à sua independência como mente raciocinante, mentes independentes, mas que ajudam os seus pares, não competidores, a crescer. Acreditamos, como Vygotsky, que devemos criar ambientes estimulantes ao desenvolvimento da participação, colaboração e interação entre os estudantes, mas o estímulo não deverá ser constante. O cultivo da paz, serenidade, reflexão, contemplação da natureza, desenvolvimento físico e dos trabalhos manuais considerados menores pela nossa sociedade também devem fazer parte do modelo de aprendizagem dos estudantes.
Não acreditamos que um gênio fique diminuído se tiver que varrer um chão ou lavar o seu prato depois da hora do seu almoço. Bem, pelo contrário, teremos guiado um gênio no caminho da sabedoria, da mansidão e da humildade. Teremos assim uma sociedade com um ego menos inflado, menos propensa a explodir nas revoluções e anarquias da vida. Obrigada, Bruno. Seu discurso tem uma perspectiva interessante, mas, infelizmente, nem sempre é isso que é privilegiado. Como vimos em didática, a concepção tradicional do ensino é baseada numa visão tecnicista e fordista de conhecimento, na reprodução e no controle behaviorista do processo de ensino-aprendizagem. Ela nega, ou pelo menos apaga as questões em torno da seleção dos conteúdos, das habilidades e competências que devem ser desenvolvidas, privilegiando saberes hegemônicos, culturas e grupos sociais. As teorias críticas, por sua vez, problematizam a visão tecnicista de currículo concebido apenas como seleção de conteúdo que devem ser transmitidos aos alunos. Estes conhecimentos contribuem para pensarmos o currículo não apenas no sentido formal, como manual de conteúdos, objetivos, técnicas e metodologias, mas como uma prática diária atravessada nas práticas escolares. Outra contribuição importante dessa abordagem é o questionamento elaborado sobre as desigualdades sociais materializadas no currículo escolar, dando lugar a uma reflexão sobre formas de opressão e violências simbólicas. E, por fim, as teorias pós-críticas deslocam o currículo para uma concepção centrada na luta de classes e nas diversas desigualdades, apontando para uma desnaturalização do currículo. Isso significa dizer que as teorias pós-críticas problematizam conteúdos, objetivos, metodologias e saberes, naturalizados nas práticas escolares. Desse modo, as teorias pós-críticas do currículo colocam em evidência questões de ordem pós-estruturalista, reivindicando o lugar dos saberes, dos grupos e das identidades marginalizadas, desnaturalizando saberes hegemônicos tradicionalmente materializados no currículo. De modo geral, essa abordagem apresenta um aprofundamento das teorias críticas, dando lugar a questionamentos acerca da distinção social, na escola e na sociedade, das diversas minorias e identidades socioculturais. Tal abordagem suscita o papel da escola e do currículo no combate à opressão e à colonização do outro, priorizando uma concepção de ensino centrada na diferença e na diversidade social, cultural, étnica, de sexo, gênero e orientação sexual. Como professores, entendemos que a escola é o lugar que deve promover essa discussão, mas não deve fazê-lo sem convidar o estudante à militância. Os estudantes necessitam estar cientes das lutas que existem hoje, mas não acreditamos na escola como local de militância política. A didática também nos ensinou grandes lições sobre a relação professor-aluno, planejamento e avaliação. Por muitas vezes, os professores têm o conhecimento da matéria, mas desconhecem as ferramentas adequadas para aplicá-la. Como é importante esses itens na nossa formação? Aprendemos, por exemplo, que o planejamento ocupa uma parte central dentro do processo educativo, pois envolve o planejamento educacional, institucional, curricular e o planejamento de ensino. Aprender a planejar envolve identificar os objetivos de ensino e de aprendizagem. Auxilia no planejamento do plano da disciplina, da unidade e da aula. Orienta o docente quanto ao tempo necessário para ministrar o conteúdo, os materiais e recursos necessários e as metodologias que serão aplicadas. Quanto às avaliações, aprendemos que devemos avaliar antes, durante e depois de cada processo, tendo objetivos claros e conhecimento do percurso educativo. Deveremos sempre manter alguns pontos em mente, voltar aos objetivos e ao contexto, criar instrumentos de avaliação, estabelecer critérios adequados e promover a autoavaliação. E quanto à relação professor e estudante, é preciso haver pertencimento, confiança, diálogo, gestão de conflitos e um ambiente agradável. O educador precisa estar aberto às novas experiências, compreender o mundo e a realidade dos estudantes,
mantendo uma relação de valorização dos sentimentos dos seus alunos, nos seus problemas e necessidades. Por vezes, os conteúdos tornam-se difíceis na visão dos alunos e o professor tem a missão de simplificar sem modificar, contextualizando esse conteúdo na realidade dos estudantes. O professor precisa falar a mesma língua da sua turma. O professor precisa ser o facilitador. E aqui, nessas disciplinas, nesse semestre, nós aprendemos um pouco mais de como ser esse professor facilitador. Obrigado, Érica, por estas reflexões importantes e obrigado a professores e colegas do IFAR por nos acompanharem nesta breve discussão sobre como cada uma destas disciplinas poderá contribuir para a nossa formação enquanto docentes da educação profissional, técnica e tecnológica. Partindo para as conclusões, de uma forma integrada, todas as disciplinas agirão na didática que aplicarmos no nosso trabalho como docentes. A didática aplicada certamente refletirá a teoria de aprendizagem com que nos identificamos, no contexto escolar que agimos. Esse modo de atuação forçosamente terá em conta o processo histórico do ambiente social e escolar onde atuarmos, bem como o modo como nós compreendemos esses ambientes. E a escola, as disciplinas e estudantes que estiverem nas nossas mãos, certamente serão conduzidas por nós para fazer crescer todos os seus integrantes, nós incluídos. Não a usaremos num viés politizado para influenciar as jovens mentes no sentido dos nossos ideais, mas daremos o nosso melhor para que essa escola seja realmente um lugar de crescimento individual, coletivo, social e espiritual, onde todos interajam para o crescimento individual e da nossa sociedade. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Até breve!